Olá, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin e nessa aula vamos falar sobre o campo elétrico. O que seria esse tal de campo elétrico? É uma região do espaço de influência das cargas elétricas. Ou seja, uma carga elétrica vai gerar em torno de si um campo elétrico. Vamos fazer uma análise do vetor campo elétrico em relação a uma carga Q geradora desse campo elétrico e da força elétrica F. Acompanhe comigo. Temos aqui uma carga Q geradora do campo elétrico e para fazer essa análise nós vamos precisar de uma carga de prova. Ou seja, eu tenho uma carga geradora do campo elétrico e eu jogo uma carga de prova em uma determinada região desse campo elétrico. O que é que vai acontecer? Uma vai sentir a presença da outra, causando ou uma repulsão ou uma atração. Então é dessa forma que a gente prova que existe campo elétrico. Se as cargas tiverem mesmo sinal, elas vão se afastar. Se as cargas tiverem sinais contrários, elas vão se aproximar. Então, acompanhe aí na figura. Então, temos aqui uma carga Qzão positiva. O que é que vai acontecer? Se eu jogo aqui uma carga de prova positiva, essa força elétrica em relação a essa carga aqui vai ser de repulsão. Então, vai estar nesse sentido aqui. Consequentemente, o vetor campo elétrico vai estar também se afastando dessa carga. Toda vez que a carga Qzão, a carga geradora, for positiva, o vetor campo elétrico vai ser de afastamento em relação a ela. Consequentemente, a força elétrica e o vetor campo elétrico vão ter o mesmo sentido. Sempre que a carga de prova for positiva, a força F e o vetor campo elétrico vai ter o mesmo sentido. Tá? Vamos continuar aqui essa análise. Jogando essa carga de prova em qualquer ponto aqui, ó, dessa região, você vai ter exatamente essa configuração. Carga positiva, força F de repulsão em relação a essa carga, vetor campo elétrico no mesmo sentido da força elétrica. Qualquer ponto que você colocar. Carga Q positiva, novamente, ó, campo elétrico é de afastamento. Campo elétrico é de afastamento em relação a essa carga geradora. Só que a carga de prova, aqui nesse caso, é negativa. Então, o que acontece? Quando a carga de prova é negativa, você tem um negativo e um positivo, então a força é de atração. Ou seja, sempre que a carga de prova for negativa, força elétrica e campo elétrico têm sentidos contrários. Vamos fazer agora uma análise quando a carga geradora do campo elétrico é negativa. Então, o que é que vai acontecer? Se a carga de prova for positiva, sabemos que campo elétrico e força elétrica têm o mesmo sentido. Nesse caso aqui, a força elétrica é de atração, então vai estar nesse sentido aqui, ó, força elétrica e campo elétrico. Sempre que a carga Qzão geradora for negativa, ela vai ser de aproximação em relação ao campo elétrico. O campo elétrico vai estar se aproximando dela. O campo elétrico se aproxima das cargas negativas e se afasta das cargas positivas. Aqui a carga de prova é negativa e a carga geradora do campo elétrico é negativa. Então a força elétrica é de afastamento, no caso aqui ela vai se afastar. Já o campo elétrico, como ele se atrai pela carga aqui, ó, é de aproximação. Sempre a carga negativa, o campo elétrico vai ser de aproximação. Se a carga Qzinha de prova é negativa, força elétrica e campo elétrico têm sentidos contrários. Sempre isso. Então, se a carga de prova ela for positiva, campo elétrico e força elétrica têm o mesmo sentido. Vai ter o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, campo elétrico e força elétrica têm sentidos contrários. Ok? Gostou? Dá um joinha. Se inscreva aqui no canal Bem Físico Nunes. Até a próxima!